Olá, pessoal. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende proibir o acesso ao serviço público para aqueles que praticarem crime de violência contra a mulher, tipificado na Lei Maria da Penha. Essa é uma ideia ainda em discussão na capital federal, mas outras ações já são reais e as políticas públicas voltadas para essa parcela da população têm ajudado no resgate da dignidade e no caminho para a igualdade de gênero. O programa de hoje discute o que vem sendo feito nesta área aqui na Paraíba. Nossa convidada é a secretária da Mulher e da Diversidade Humana do Estado, Gilberta Soares. Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Secretária também, muito bem-vinda. Bom tê-la aqui hoje. Muito obrigada, Lael. Cumprimentar todas as pessoas que estão assistindo o programa e vamos a esse debate instigante sobre os direitos da mulher. Secretária, eu até citei nessa abertura um projeto de lei no Congresso Nacional, porque eu tenho observado que muito tem se feito na última década. Muitas ideias vêm, algumas já são lei, muitas políticas públicas. Se a gente volta de 10 anos para cá, vamos pegar uma década, temos o que comemorar no que diz respeito a políticas públicas para mulheres e legislação? Sim, com certeza, um dos principais conquistas, né, das mulheres foi a instituição da Lei Maria da Penha, que começou como uma ideia, foi motivada, né, pela ação dos movimentos de mulheres, de grupos feministas que se reuniram e, através de um consórcio, formularam essa proposta de lei que chegou até a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, foi apresentada ao Congresso, sendo aprovada e sancionada. E o que nós percebemos é que a lei, a existência de um marco legal, de um instrumento que tipificou o que é lei, o que é violência contra a mulher, foi muito útil para que a gente venha a coibir e enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres. Inclusive, um instrumento muito útil para os operadores, né, da justiça, os trabalhadores da justiça, que podem ter esse instrumento para poder atuar de forma a garantir os direitos da mulher. Antes da lei, era muito comum a gente ter uma discussão sobre se era ou não era violência, que aquilo não era uma violência contra a mulher, ou mesmo que aquela violência tinha que acontecer, fazia parte das relações afetivas, dos casamentos, e a lei veio a exatamente dizer, não faz parte, é um crime e precisa ser punido. A lei da segurança para a mulher que quer hoje denunciar, a mulher está tendo essa consciência que está ali protegida? Nós temos que entender que no enfrentamento à violência contra a mulher, nós trabalhamos em dois sentidos. O aspecto legal, que é o que a lei promove, mas tem um aspecto cultural, de mudança de comportamento, que a lei em si não garante. Então, é um trabalho paralelo, conjunto, onde uma coisa ajuda a outra. Na medida que a cultura muda, e a cabeça, a mentalidade de homens e mulheres muda, a gente fortalece a lei. E o instrumento legal vem a fortalecer, sobretudo, as mulheres para fazer a denúncia e para ter o sentimento, a sensação de que aquilo que elas estão buscando é correto, que aquilo que elas estão buscando tem um amparo legal, tem um amparo de políticas públicas. Agora, é preciso colocar que não é só a lei que muda a realidade, e daí vem todo um conjunto de políticas que vem a colaborar, a apoiar a mulher nessa atitude de denunciar e de enfrentar algo que é muito complicado, que é quando o seu algoz está dentro de casa. Quando o seu algoz, ou seja, quando aquele que pratica a violência, é alguém que se escolheu para amar, para namorar, para casar, que se construiu uma família. Então, é muito complicado e muitas vezes ambíguo para o sentimento daquela mulher discernir entre o que é uma violência ou não, e que mesmo ela tem direito de viver uma vida sem violência, mesmo que para isso ela tenha que abrir mão daquela família que foi construída e tentar uma nova vida.
Qual o suporte que é dado hoje pelo poder público, secretária, para essa mulher que quer virar uma página, quer deixar aquela história de violência no passado? Porque me passa pela cabeça que, acredito, e aí me corrija se eu estiver errado, muitas delas não veem uma estrutura. Elas vão precisar de um teto para morar, vão precisar de comida, vão precisar cuidar dos filhos, e às vezes é aquele companheiro que está bancando tudo isso, né, o lado financeiro da coisa. Há um suporte nesse sentido? A mulher que quer hoje virar essa página, ela consegue, ela tem suporte no poder público? Você traz um ponto muito interessante, que é a questão da autonomia financeira. É muito difícil exigir que alguém rompa com a estrutura familiar, dentro onde vive violência, se ela não tem uma retaguarda financeira sua, para que ela possa sustentar a si e aos filhos. A política pública de enfrentamento à violência contra a mulher, ela prevê esse apoio para que a mulher busque as condições de autonomia financeira. Aqui na Paraíba, nós temos trabalhado, dentro da rede de atenção a mulheres vítimas de violência, o apoio para que a mulher tenha acesso a cursos de capacitação profissional, que ela possa acessar, no caso, o Empreender Paraíba, né, que é uma linha de crédito que tem uma dotação específica para as mulheres vítimas de violência, e que ela possa passar por cursos e acessar um recurso e ter a possibilidade de buscar essa autonomia financeira. Na verdade, são um conjunto de políticas que integram a atenção a mulheres vítimas de violência para que ela possa se fortalecer e trazer isso que você fala, que é fundamental, que é a autonomia financeira. Também a inclusão em programas sociais, muitas mulheres de baixa renda que podem, muitas vezes não estão vinculadas a programas sociais do governo federal, do governo estadual, e elas podem sim, elas são inseridas, são apresentadas, inclusive algumas que chegam sem documentação, porque perderam, porque foi usurpada pelo próprio agressor. Então, desde buscar essa documentação e fazer com que ela venha se inserir no mercado de trabalho e construir essa autonomia financeira. Secretária, a mulher que quer denunciar, quer hoje fazer a denúncia, quais as armas que ela tem? Elas podem recorrer a quem? A mulher pode, a principal arma é a Lei Maria da Penha, né, que é o principal instrumento. A mulher pode recorrer a qualquer delegacia de polícia. No caso, em municípios onde há a delegacia da mulher, aqui em João Pessoa temos a delegacia de mulher, que é importante frisar, funciona 24 horas e durante o final de semana, ela pode procurar e denunciar. Nos casos onde não há delegacia da mulher, qualquer delegacia de polícia, ela está autorizada, ela deve receber a mulher e registrar aquela queixa. Não é? Inclusive, nesse período, nessa gestão, o governo ampliou mais 2 núcleos de atendimento à violência contra a mulher nos municípios de Esperança e no município de Queimadas, né? Ampliando, nós temos 9 delegacias da mulher e agora 2 núcleos de atendimento. O que não significa, naqueles municípios onde não há, que a mulher deve sim procurar uma delegacia comum, procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública e proceder com a denúncia. Naqueles casos em que a mulher não se sente fortalecida para denunciar, porque ela tem medo, ela sofre ameaça para a denúncia, ela pode procurar um centro de referência da mulher ou um CREAS, né, um centro de referência especializado da assistência social, conversar com um assistente social, uma psicóloga e se fortalecer para vir a fazer a denúncia. Por telefone, existe o Disque 180, o Ligue 180. Esse número é um suporte também para a mulher? Sim, o Disque 180, ele passou inclusive por uma reforma no início do ano, porque ele era um serviço de orientação, apenas para orientar que serviços existiam ou para denúncias sobre o tipo de atendimento que era prestado. O Disque 100 passou, o Disque foi o 180, ele foi modificado através, inclusive, de um projeto de lei e hoje ele recebe denúncia. Então, a mulher pode sim ligar para o 180, que é um número nacional, e essas denúncias são encaminhadas para os órgãos competentes, delegacias, ou Ministério Público, ou defensorias. E também aqui na Paraíba, nós trabalhamos também com o 147, que é um número da polícia, que também recebe essas denúncias de violência contra a mulher. A gente tem um vídeo aí de uma campanha sobre o Disque 180 ou Ligue 180. Vamos assistir e a gente volta comentando. Ah, não foi nada demais. Ele só ficou com ciúme, se descontrolou. Mas é porque ele me ama muito. Eu tenho filhos. Eu não posso deixar ele sem pai. Sabe como é? Quer saber? Eu não quero mais isso pra minha vida. Minha história agora é outra.
Se você é vítima de violência, procure ajuda. Ligue 180 Proteção às Mulheres. O governo da Paraíba assegura esse direito. Eu acho interessante, secretária, que são 30 segundinhos que resumem um pouco o que passa a mulher até ela ter a noção que precisa deixar aquilo para trás. E aí eu queria analisar com a senhora. A primeira frase: não foi nada demais, ele só ficou com ciúme, se descontrolou, mas é porque ele me ama muito. Há aí um início que ela renega o que está acontecendo, ou ela nem renega, ela não está querendo demonstrar para a sociedade, demonstrar para a família que aquilo está acontecendo? As duas coisas. Você pode perceber que a propaganda ela traz um recorte etário. Ela tenta mostrar que muitas vezes essa violência começa na adolescência e vai até a fase adulta, muitas vezes até a velhice. Então, na juventude, é muito comum que no início de um relacionamento, de um namoro, as jovens tendem a negar que aquilo é um tipo de violência, ou que aquilo pode vir a se constituir como uma violência. Então, exatamente, ou nega, porque nega conscientemente, ou nega inconscientemente, né, de não qualificar aquilo como um tipo de controle, de ameaça. Hoje é muito comum, e a gente faz esse alerta para as jovens, o fato de que existem determinados tipos de controle, como, por exemplo, o ciúme exagerado, né? O controle sobre senhas de internet, né? Da sua própria internet ou de Face, enfim, para controlar aquilo que é veiculado, as mensagens. Isso é um tipo de violação que começa muito cedo no namoro, mas geralmente não é uma prova de amor, é tido como prova de amor. E isso acaba muitas vezes evoluindo para um tipo de controle, de confinamento, de, por exemplo, começar a cercear a amizade daquela jovem com suas amigas, com seus familiares, e isso vai se constituindo como uma forma de violência. Então, a negação, ela realmente faz parte, até porque, do ponto de vista psicológico, a gente pode compreender que se alguém escolhe uma outra pessoa para namorar e tem uma vida afetiva, até que ela venha entender que aquilo que está se constituindo é violência, é difícil para a pessoa admitir que aquela relação que foi construída para ser de amor está se transformando em violência. Então, são mecanismos psicológicos que muitas vezes as mulheres acabam utilizando e sendo mais difícil para sair da violência. Há uma segunda frase no vídeo que é: eu tenho filho, não posso deixar ele sem pai, sabe como é? A gente até falou um pouquinho já sobre isso. Há uma unidade móvel, inclusive, que vai, né, para o interior do estado para dar um suporte a essas mulheres que precisam de informação. Isso aqui, que essa frase destaca, é percebido quando se chega numa comunidade? É, de fato, o maior medo dessas mulheres para darem um passo adiante? É sim, o fato de ter filhos, de ter filhos pequenos, ou de ter aquela família, muitas vezes a mulher já tem filhos grandes, mas ela quer preservar a família que ela construiu, né? Então faz com que a mulher receie se separar. E aí a gente traz todo um questionamento, existe também inclusive estudos que já mostram que para as crianças é muito maléfico viver numa família com violência. Uma criança que é crescida, que é criada dentro de uma família em que há violência entre os pais, que o pai maltrata as mulheres e muitas vezes maltrata as crianças. Nós temos relatos, por exemplo, de crianças que se colocam na proteção da mãe e acabam apanhando também, sendo agredidas. Então isso é muito ruim para o crescimento das crianças e nós temos colocado muito isso para as mulheres avaliarem como que muitas vezes a separação, que pode ser doloroso para o filho, mas é uma situação que depois ela sai da violência, do que viver submetida a 10, 15 anos em violência. Então, é muito importante que a mulher tenha o apoio não só de órgãos do Estado, né, do poder público, que é fundamental, mas também da própria família, de irmãs, da mãe, de vizinhas, que podem dar um apoio e se constituir como uma rede de solidariedade para que a mulher se sinta fortalecida de romper e saber que ela pode dar conta da educação dos filhos fora daquela relação que está sendo violenta. Ok, vamos fazer uma pausa rápida aqui, secretária, para o intervalo. Na sequência, então, continuamos essa conversa com a secretária da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba, Gilberta Soares. Até já. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara Aberta está de volta, hoje discutindo os avanços nas políticas públicas para as mulheres. Aqui com a gente é a secretária da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba, Gilberta Soares. Secretária, a gente vinha falando dessa questão da violência e do agressor. Me passa pela cabeça a seguinte situação. Esse agressor, óbvio, tem que pagar pelo que ele fez, existe lei hoje que cobra dele isso. Mas será que ele muda o pensamento dele? Será que depois que ele pagar e que ele voltar à sociedade, ele está com um pensamento diferente? Ou isso ainda é um problema porque é um agressor de volta à sociedade para talvez fazer novas vítimas? Eu acho que nós temos situações diferenciadas. A violência contra a mulher, essa violência doméstica, que são os agressores fazem parte do círculo afetivo de convivência da mulher, ela tem um tipo diferenciado, acho, de agressores. Tem alguns agressores que quando eles passam por uma punição, mesmo quando eles são intimados pela delegacia da mulher, isso em si já dá um freio àquela situação de algo que ele achava que era natural. Porque ele foi criado assim, porque ele viu o pai dele fazendo, porque ele presencia os amigos. Existe uma pressão social na nossa cultura de que o homem seja agressivo, que ele resolva as coisas pela força física, e ele acaba naturalizando aquilo, achando que aquilo faz parte de um modelo de relacionamento. Quando ele é chamado pela delegada, quando ele é intimado, ele chega até aí um juizado, então o que é que acontece? Ele percebe que aquilo sim é crime e ele não é um criminoso, ele acaba entendendo que a violência contra a mulher não deve ser perpetuada. Então é importante demais que a punição aconteça, a interdição aconteça, para que se coloque um limite naquilo que pode ser considerado que é normal, que é natural. Outros agressores não. Nós temos casos de agressores, por exemplo, que agridem uma mulher e há uma separação, e ele começa um novo relacionamento com outra mulher e ele continua agredindo. Então, há situações variadas em que realmente só a punição não muda o comportamento e aí a gente considera que os trabalhos de ressocialização, as campanhas, os debates são muito importantes. E existem outros agressores que são mais perigosos, assim, no sentido de que eles acabam, quando eles são intimados pela delegacia, eles ameaçam as mulheres, eles acabam colocando a mulher numa situação de ameaça de morte. E é por isso que a Lei Maria da Penha, ela entrou com a medida protetiva, que é um recurso que a delegada pode requerer ao Juizado Especial de Violência contra a Mulher, para que a juíza acione e aquele agressor possa ser contido e não se aproximar da mulher, porque caso ele se aproxime, ele pode ser preso. E nós temos para isso um recurso, que é a Casa Abrigo, que foi implantada durante este governo, a Casa Abrigo Estadual Ariane Thaís, que está aqui em João Pessoa e recebe mulheres de todo o estado, para exatamente aquelas que estão correndo risco de morte, que os agressores continuam ameaçando, mesmo após a denúncia, mesmo após estar com a medida protetiva instituída. Então, são tipos variados, mas a gente acredita que boa parte desses agressores comuns, eles acabam entendendo que a lei interditou e que aquilo é um crime e deixando a mulher em paz. O número de mulheres que sofrem ameaça de morte acaba sendo menor do que aquelas que conseguem sair da situação de violência sem chegar até a ameaça de morte. E é possível avaliar se a nova geração, o menino hoje homem, mas ainda criança,
vai se tornar um adulto mais consciente? Já é possível ter um reflexo das políticas públicas nesse sentido? Acho que de algum modo sim. Pelo menos a gente já caiu esse mito, não caiu totalmente, mas esse mito de que a violência contra a mulher faz parte, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, a mulher de verdade é a Amélia, que fica em casa enquanto o marido trabalha. Eu acho que esse mito, ele vem sendo desconstruído, boa parte dele foi desconstruído. Agora, o que nos preocupa, Lael, é que aparecem novas formas de violência, né, na juventude, na geração, na contemporaneidade. E uma delas está associada às novas formas de comunicação, às mídias sociais. Então, muito recentemente, no país, a gente começa a ver esses casos de meninos que expõem a intimidade, né, amorosa, sexual, de meninas que eles namoram, que começam um relacionamento e acaba expondo através de vídeos na internet, de divulgação através de celular. Isso é uma forma de violência contra a mulher, que não existia anteriormente e hoje... É novo para o poder público também, né? É novo para o poder público e novo para a legislação. É tanto que a Lei Maria da Penha não previu. E a gente vai ter dentro do marco regulatório da internet um capítulo que vai prever exatamente, inclusive a lei que foi inspirada no caso da atriz Carolina Dickmann, que gerou, né, todo um debate onde vem se discutir isso. Porque é novo. E como é que a gente trabalha com a juventude, com as meninas e os meninos, de modo que elas venham a não perpetuar essa forma de violência, porque na maioria das vezes as meninas é quem estão expostas. Por que são as meninas que estão expostas? Porque a sociedade ainda cobra de que a mulher seja preservada, recatada, enquanto ao homem não. O homem, ele pode fazer esse tipo de coisa sem que haja um julgamento moral sobre ele, sem que ele seja colocado como quem cometeu um crime, mas a mulher é quem é colocada como quem cometeu um crime. E nós temos casos, inclusive aqui na Paraíba, que chegou a ter o suicídio de meninas que, diante da vergonha, da exposição, acabaram recorrendo à sua própria destruição. Então, isso é violência contra a mulher também. Numa nova roupagem que nos exige, enquanto gestoras, enquanto legisladores, pensadores e educadores, sobretudo, o que nós vamos fazer com esse novo contexto. Para que todo esse trabalho flua da melhor maneira possível, eu imagino que é necessário uma boa relação entre defensoria pública, entre comarcas de justiça, governos municipal e estadual. Temos essa boa relação hoje aqui na Paraíba? Há uma união em prol dessa luta? Sim, nós temos muita satisfação de dizer que nesse período, né, de 3 anos e 8 meses de gestão, nós construímos uma boa relação do que a gente chama Rede Estadual de Atenção a Mulheres Vítimas de Violência, que são exatamente esse conjunto de atores do Executivo, tanto estadual como municipais, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, Defensoria e organizações da sociedade civil, eu digo os grupos de mulheres, as organizações não governamentais que atuam com o tema e que conjuntamente estão trabalhando para o enfrentamento à violência. Então, se nós recebemos uma mulher vítima de violência no Centro Estadual de Referência da Mulher, que funciona em Campina Grande, nós não conseguimos dar conta de todas as demandas que ela traz. Então, nós podemos encaminhar hoje, lá em Campina Grande, para o Juizado Especial de Violência contra a Mulher, primeiro para a delegacia, que hoje funciona com a Defensoria, com representantes da Defensoria já na delegacia, tanto em João Pessoa quanto em Campina, e daí ser encaminhada para o tribunal, para o juizado especial. Então, essa ação em rede, ela é muito importante, porque a mulher não se sente desamparada de você fazer o atendimento, por exemplo, no hospital, e depois daquele atendimento de saúde, a mulher não ser mais ficar perdida para as outras ações. Então, a rede hoje, ela funciona, nós temos reuniões mensais da Rede Estadual de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência e ações integradas também nesse sentido. Bacana. Secretária, eu queria ampliar também aqui a nossa conversa para outra área da Secretaria. Houve recentemente uma discussão sobre o atendimento humanizado para mulheres lésbicas ou bissexuais no SUS. Qual estava sendo a reclamação delas e o que é que esses profissionais de saúde podem se adaptar, podem se capacitar para resolver essa situação? A gente parte de um dado de realidade de que mulheres com orientação sexual diferente da heterossexual, no caso mulheres lésbicas e bissexuais, têm uma dificuldade de ser atendida nas suas especificidades dentro do atendimento ginecológico e obstétrico. E aí, Lael, não é só no Sistema Único de Saúde, mas também na rede privada. Então, a mulher chega ao serviço e ela acaba não tendo uma escuta qualificada daquele profissional da área médica ou de enfermagem e, por exemplo, a mulher é uma mulher
mulher que mantém uma relação homoafetiva, mas ela sai da consulta com uma receita de anticoncepcional, quando para ela não faz nenhum sentido. Então, pela falta do diálogo e da escuta entre profissional e usuária, a mulher se ausenta do serviço. E aí a gente vai ter um percentual de mulheres que não fazem preventivo de câncer de colo, não fazem o preventivo do câncer de mama, né? Não fazem ações que são destinadas a todas as mulheres, independente da orientação sexual. E essa queixa dessa falta de escuta faz com que a gente tenha, então, um baixo acesso das mulheres ao serviço. Então, o que a gente discutiu, a proposta foi discutir exatamente o atendimento humanizado, porque não são ações de saúde diferenciadas, mas a forma de atender sem preconceito, sem discriminação, para que aquela mulher seja ouvida no serviço. E, repito, essa dificuldade não é só no Sistema Único de Saúde, não é só no setor público, é no setor privado também, por conta da situação de discriminação e preconceito com esse tipo de orientação sexual. E foi muito interessante que nós fizemos o evento Secretaria de Estado da Mulher e Secretaria de Estado da Saúde, com o CRM, que teve uma posição muito importante e muito que a gente agradece e parabeniza pelo fato de abrir aquele espaço para discutir esse tema, já que diz respeito a toda a categoria médica e não só aqueles que atuam no SUS. Ficou planejado ou agendado algum tipo de capacitação ou de orientação que o próprio CRM pudesse passar aos profissionais ou ao próprio governo estadual? Nós estamos mantendo ainda o diálogo, tanto com o CRM como com a SOGOPA, que é a Sociedade Paraibana de Ginecologia e Obstetrícia, que realizará um próximo evento ainda no mês de outubro sobre temas pertinentes à saúde da mulher e vai mais uma vez pautar o tema para que a gente vá avançando no debate. Do ponto de vista do Estado, do governo do Estado, a proposta é que a gente possa caminhar para construir orientações para os profissionais, né? Orientações que venham a mudar essa forma de atendimento. Aproveitando sua presença também para um outro tópico aqui, a vulnerabilidade que estão expostas hoje as profissionais do sexo. A Secretaria também tem trabalhos voltados para essas mulheres? A gente tem mantido diálogo com profissionais do sexo e o nosso trabalho tem sido também voltado à defesa dessas mulheres, do ponto de vista das discriminações e do enfrentamento à violência contra a mulher. A nossa sociedade ainda tem esse estigma, né, de que a profissional do sexo, ela pode, é como se tivesse um permissivo da violência para a prostituta, para a profissional. E a gente vem combatendo isso e atendendo as profissionais do sexo, tanto mulheres quanto travestis, de forma digna e garantindo os direitos de denúncia, né, de proteção para todo esse público. O que é que se escuta dela, secretária? É a agressão do próprio cliente que não queria pagar? O que é que se escuta desses profissionais? Nós temos o caso das agressões do próprio cliente, que às vezes ou não quer pagar ou maltrata para pagar, né? Porque a prática sexual acaba sendo permeada por diversas formas de violência, tanto a física como a violência moral, psicológica, e temos o preconceito na própria sociedade, né? Durante a relação dessa mulher, dessa profissional com outros setores da sociedade, que é algo importante para a gente combater. A Secretaria de Saúde também deve entrar aí já com um outro papel, né? Voltado para essas mulheres. Voltado exatamente, né, no setor, na gerência operacional DST-AIDS, da Secretaria Estadual de Saúde, tem algumas ações, como, por exemplo, relacionada à prevenção das DST-AIDS, do atendimento a essas mulheres, do fornecimento de preservativos e de outros insumos que venham a proteger a saúde de mulheres que são profissionais do sexo. Secretária, a gente precisa encerrar. Muito obrigado pela presença da senhora aqui hoje, por esses esclarecimentos importantes para a nossa população, para as mulheres que estão nos assistindo agora. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Nós aqui agradecemos e saiba que toda a imprensa e os meios de comunicação têm um papel fundamental no enfrentamento à violência contra a mulher e na mudança de mentalidade. Então, são bem-vindos. Quanto mais espaços tivermos para divulgar as políticas, a gente vai estar colaborando para mudar essa realidade. A gente agradece. Câmara Aberta de hoje termina aqui. Se você quiser sugerir uma pauta, rever nossos programas, mandar uma mensagem para a gente, faça isso pela nossa fanpage, facebook.com/tvcâmarajp. A gente espera você lá. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!